Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos. Este é o Filig Festival, idealizado pela Ferreira Costa, em parceria com a Proa Cultural. Tem o apoio da Secretaria de Educação de Garanhuns e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFAPE. A realização é da Secretaria de Turismo e a Secretaria Especial de Cultura, via Lei de Incentivo à Cultura. O Filig é um festival e o tema deste ano, na sua sexta edição, é Muito Além das Fadas. Um convite para a gente pensar na oralidade, nos contos maravilhosos e nos contos de fadas. Sigam as redes sociais do Filig com @FiligFestival. E tenham todos um bom encontro, pois a literatura é muito além das fadas. Olá, boa tarde a todas as pessoas. Estamos aqui com mais uma mesa, né, um bate-papo com a autora, na sexta edição do Filig, com o tema Muito Além das Fadas. Sou a professora Monaliza Rios, da UFAPE. Terei o prazer hoje de conversar com Rina Singh, uma autora indiana, e com a tradução da querida Chrisley. Então, eu gostaria de começar aqui apresentando um pouco, né, a autora, para que a gente conheça, né? Então, Rina Singh, ela é de origem indiana, é uma premiada escritora infantil e treinadora de palavras faladas no Canadá. Tem mestrado, Master of Fine Arts, MFA, em Escrita Criativa pela Concordia University, Montreal, e licenciatura pela McGill University. Rina Singh is an award-winning children's author and spoken word coach. She has an MFA in creative writing from Concordia University, Montreal, and a teaching degree from McGill University. Escreveu muitos livros para crianças, aclamados pela crítica, e é atraída por histórias da vida real sobre justiça social e meio ambiente. Seus livros foram traduzidos em muitas línguas. She has written many critically acclaimed books for children. As a writer, she is drawn to real-life stories about social justice and the environment. Her books were also translated in many languages. Em sua obra Grandmother School, pela Orca Books, ganhou o prêmio BC&Com de literatura. Ele endossa o poder que a educação tem para transformar vidas. Já em A Garden of Grenades, da Greystone Books, Contato em Versos Livres, reimagina nosso mundo conturbado através da lente do amor e da compaixão. Com a 111 Trees, Kids Can Press, ganhou o Prêmio de Literatura de Justiça Social. Grandmother School by Orca Books, which won the BC and UCOM Prize for Literature, affirms the life-changing power of education. A Garden of Grenades, Greystone Books, told in free verse, reimagines our troubled world through the lens of love and compassion. 111 Trees, Kids Can Press, won the Social Justice Literature Award. Maravilha! Então, Rina, seja muito bem-vinda. É muita alegria que a gente te recebe aqui, né? E aí eu gostaria de pedir a você para trazer umas palavras iniciais para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, sua obra, né? E todo o seu envolvimento com a literatura para crianças. Pode ser? Rina, it's a pleasure and an honor to receive you here at our Filig, right? And please, share with us everything what you have in your heart, in your mind, and as your journey as a wonderful children's author. Thank you for inviting me to Brazil. I am so excited to be here. So, I want to share a little bit about myself as an author, as a teacher, and as a creative person who is on this journey. So, I have prepared a visual introduction of myself. And if you have any questions at the end of the conversation with Monaliza, you can please ask any questions. So we can start with my introduction, and I'm really excited to be here.
Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e eu quero muito compartilhar a minha história com vocês. Eu preparei uma pequena apresentação e vocês vão conhecer um pouco mais de mim como escritora e também como artista, como essa pessoa que está envolvida com a criatividade. Vai ser um prazer compartilhar um pouco mais de mim. A lot of people ask me, where do your stories come from? And so I titled my presentation, Where Do Stories Come From? And today I will show you where they come from, how I connect with them, and I hope they're making a difference in the world. Muitas pessoas me perguntam de onde surgem as histórias, e é por isso que eu intitulei a minha apresentação assim. Hoje eu vou compartilhar com vocês como é que elas surgem e também como elas fazem a diferença no mundo. Okay, so when we go to the next slide, I'll start talking. Podemos ir para o próximo slide?
Okay, so before I tell you about my own stories, let's just see what is a story. Antes de eu começar a contar a minha história, deixa eu contar para vocês o que é uma história. A story is the telling of an event, either true or fictional, in such a way that the reader or listener makes a connection. Uma história é a narração de um evento, que pode ser real ou não, de uma maneira que o leitor e o ouvinte criam uma conexão. So I hope today my stories will make a connection with you. Eu espero que hoje a minha história tenha uma conexão com a de vocês. It's a depiction of a story. We follow a character or series of characters as they pursue something against certain obstacles. Uma história é a representação de uma jornada. Nós seguimos um personagem ou uma série deles, que estão buscando sempre alguma coisa, enquanto eles enfrentam desafios. So, stories are universal and have been told since language was invented. They are like shapeshifters, they take many forms. Histórias são universais e são contadas desde que a língua foi inventada. Elas são como criaturas mutantes, assumem diferentes formatos. Picture books, chapter books, novels, poems, songs, films, documentaries, plays, biographies, memoirs, short stories, conversations, and the list goes on. Ilustrações, capítulos de livros, romances, poemas, músicas, filmes, documentários, biografias, contos, conversas, e essa lista só continua. So, why do stories matter? If we look at it, we are all storytellers. When we tell stories, we spark a connection with other people and learn what we have in common as we share our passions, fears, love, sadness, hardships, and joys. Por que as histórias importam? Todos nós somos contadores de histórias. Quando contamos uma história, nós estimulamos a conexão com outras pessoas e aprendemos com o que temos em comum, na medida que vamos compartilhando nossas paixões, medos, amores, tristezas, sofrimentos e alegrias. So they help us understand our place in the world. As histórias nos ajudam a encontrar o nosso lugar no mundo. They help us share our cultures, dreams, hopes, and ideas with others. Histórias nos ajudam a compartilhar nossa cultura, os nossos sonhos, esperanças, nossas ideias com os próximos. And they also help us learn how to act wisely. Elas nos ajudam também a aprender a agir com sabedoria. And stories help us understand other people and their perspective. A moldar o nosso entendimento em relação às outras pessoas e enxergar as suas diferentes perspectivas. And so they entertain us, educate, inspire, and intrigue us. They nourish us, they comfort us, and they even protect us. They keep us in balance. As histórias nos alimentam, nos confortam, nos protegem, nos intrigam e elas mantêm sempre a nossa psique em equilíbrio. So we are drawn to them, and they're as important as air, water, food, and love for us. Nós somos atraídos naturalmente pelas histórias, porque elas são partes da nossa existência, assim como o ar, a água, o alimento e o amor, elementos indispensáveis para a nossa sobrevivência. So, if you were to ask me in one line, where do stories come from? I will say stories and ideas come from interacting with the world. Se vocês me perguntarem de onde é que essas histórias elas surgem, eu posso dizer simplesmente que elas acontecem com a nossa interação com o mundo. So, I get my story ideas from books, newspapers, social media, conversations, films, and people. As minhas histórias elas surgem dos livros, dos jornais, das mídias sociais, das conversas, dos filmes e conversas com outras pessoas. And sometimes those ideas all of them don't become books. Sometimes they stay in the mind for a long time till it's the right moment. And then I have that light bulb moment and I know I can tell the story.
E algumas vezes essas ideias, elas permanecem na minha cabeça por muito tempo. Elas não são prontamente um livro. Até que finalmente eu tenho aquele insight e como se fosse um passe de mágica, eu sei exatamente como contar essa história. Okay, so my story started in India. Even as a kid, I always loved reading and I had my nose in the newspaper. Minha história começa na Índia, e mesmo quando criancinha, eu já era envolvida com histórias e minha cara já estava enfiada ali nos jornais. So I grew up in a small town in India, which didn't even have a public library. So children's literature didn't exist as a genre. But I went to a Catholic school, which had a lot of books, but all of them were from England. And it reflected no part of my life, but I didn't care. All I wanted to do was read, read, and read. Eu cresci em uma cidade pequena, lá na Índia, que nem sequer tinha uma biblioteca pública. A literatura infantil nem existia como gênero. Eu frequentei uma escola católica que era bem abastecida com livros que vinham da Inglaterra. Eu lia livros com os quais eu não conseguia me identificar, mas não importava. Eu tinha fome, era de livro. Só a leitura importava. So I started writing my own books when I was 15 years old. And those books obviously did not get published. As you can see, I made them, made my own covers, typed them up. What I was doing was I was visualizing being a writer. Eu comecei a escrever meus livros com 15 anos. Obviamente que esses livros não foram publicados, mas ali naquela época eu já começava a testar a técnica de visualização, de me imaginar como uma escritora. Era eu que fazia os meus títulos, as minhas capas, enfim, eu planejava todo o meu livro. And visualization is a very powerful technique. It's like when you dream about it, you can make your dreams come true. Visualizar alguma coisa, imaginar algo, é uma técnica poderosíssima. Se você sonha com alguma coisa, comece a imaginar, porque ela daí tem um grande potencial de virar realidade. So, as an adult, I moved to Canada. I got my MFA in creative writing, and then I became a teacher. Logo quando adulto, eu me mudei para o Canadá, comecei o meu mestrado profissional em escrita criativa e logo depois me tornei professora. So, my first picture book was inspired by my daughter Amrita. She is 6 years old in this picture. I used to braid her hair and talk to her, and then the story came out from those conversations. Esse é o meu primeiro livro, que foi inspirado na minha filha, Amrita. Nessa ela tem 6 anos. Então, enquanto eu estava ali trançando os cabelos dela, eu conversava com ela e foi daí que surgiu essa história. So this is Amrita when she was 6 years old, and this is in the picture book. Essa é a Amrita quando ela tinha 6 anos e como vocês podem ver, é uma ilustração no livro. And this is Amrita 20 years later. And why I'm showing this picture is, again, because of the visualization. If you can visualize, if you can dream, you can make most of the things come true. E aqui está a minha filha, 20 anos depois. E por que eu estou mostrando essa foto para vocês? Para mostrar que o poder da imaginação, da visualização, ela pode ser muito forte e pode tornar quase tudo realidade. So these are my children when they were younger on the left and on the right now. So they are also my reasons to tell stories. Esses são os meus filhos, aqui quando eles eram pequenininhos e agora como eles estão agora. E eles são as minhas inspirações para eu contar as minhas histórias. So one day I read a book and it changed me forever. The book was The Giving Tree by Shel Silverstein. Um dia eu li um livro. O livro era The Giving Tree.
E esse livro me mudou completamente. So the story is that this is a story about a little boy who comes and plays under a tree, cuts its fruit, and swings on its branches, and the tree is happy. Then the boy is older and wants to get married and have a home. The tree gives him wood to make a house. Then the boy gets even older and wants to travel. The tree offers her trunk. Make a boat and sail away, the tree says, and the boy does that. Essa é uma história sobre um garoto que brinca embaixo de uma árvore, come suas frutas e se balança em seus galhos. A árvore, ela tá bem feliz. O menino agora mais velho quer se casar e ter uma casa. A árvore dá a madeira para fazer a casa. Agora o menino está ainda mais velho e quer viajar. A árvore oferece o seu tronco. Faça um barco e veleje mundo afora, disse a árvore. E é exatamente o que o garoto faz. And then he doesn't come back for a long time. The tree is sad. One day the boy returns. He's an old man now. The tree is so happy to see him and asks, "What can I do for you?" And the boy says, "Nothing. I'm tired. I just want to rest." And the tree offers him a seat. O menino não aparece por um bom tempo. A árvore fica bem triste. Um dia, o garoto volta. Agora, ele já está um homem velho. A árvore, bem feliz de ver ele, pergunta: "O que eu posso fazer por você?" Ele então fala: "Nada. Eu estou bem cansado. Só quero descansar um pouco." E então, a árvore oferece um lugar para ele sentar. I was so inspired by this story that I promised myself I'll pay my own tribute to trees one day, and I did. So many years later, I wrote a book, A Forest of Stories, and it was translated in many languages, including Portuguese. And it was published in Brazil as well. And so in Korean, in Spanish, in Catalan. So I love trees, and I've written another book, and there is one more book coming out on trees. Eu fiquei muito inspirada com essa história quando eu a li. E eu prometi a mim mesma, um dia eu vou prestar a minha homenagem às árvores. E foi exatamente o que eu fiz. Eu escrevi esse livro, A Forest of Stories, que foi traduzido em muitas línguas, inclusive aqui para o português e foi publicado no Brasil. Enfim, eu amo árvores. So I also write non-fiction book. This book, Diwali, the Festival of Lights, is filled with myths, legends, and real-life stories of Diwali. Every book requires research, and I love doing research. Esse livro aqui, ele é de não ficção, ele é Diwali, Festival das Luzes, e ele é cheio de mitos, cheio de lendas e histórias reais. Enfim, eu gosto muito de ser inspirada por esses livros. So the highlight of writing this book was finding the website www.dirtywallproject.com. So I wanted to put real life stories in there, and I wanted to know how the children of the slums in Mumbai celebrated Diwali. So I contacted this person who runs an NGO in Mumbai, and I got the story from there. Eu sempre ficava muito curiosa como é que as crianças elas conseguiam viver o festival. E aí eu olhei para essas crianças, imaginei ela nessas favelas, como vocês podem bem ver, e eu entrei em contato com a pessoa que ela coordena uma ONG lá. Assim que eu achei esse site, foi assim que eu criei o insight para contar essa história. So these are the Sakinaka slums of Mumbai. So I connected with Cindy Ryan, who runs the NGO. Every Diwali, these kids are treated to an outing. In 2014, they went to a posh mall. There they had McDonald's for the very first time. Eu falei com Cindy Ryan, que coordena essa ONG, e todo Diwali essas crianças elas vivem um dia diferente. Em 2014, eles visitaram um shopping e comeram McDonald's pela primeira vez. So I was so touched by the story that I wanted to have a personal connection to the kids.
I did a fundraiser for the NGO. Along with my students, we raised $1,200 and we sent 10 kids to school for 1 year. Here are 4 of those kids. Eu fiquei tão comovida com a história que eu mesma queria criar uma conexão com essas crianças. Depois que Cindy me contou sobre o projeto, eu fiz uma campanha de doação para a ONG e, junto com os meus alunos, nós arrecadamos $1.200 e enviamos 10 crianças para a escola por 1 ano. E aqui estão 4 dessas crianças. So this is Sneha Fakhri Alam, Karishma and Mubin, just 4 of the kids who we helped go to school. Aqui foram as 4 crianças que nós ajudamos, uma das 4, né, as 4 das 10 crianças que nós ajudamos a ir para a escola, durante 1 ano. Then I wrote this book, Holy Colors. This is on the Festival of Colors in India. So again, I want to be authentic and immerse myself in the story. And I'll show you what I did to write the story then. Aqui está o meu livro, Holy Colors, né, que é o Festival das Cores na Índia, e eu sempre gosto de ser muito autêntica nas minhas histórias. Agora vocês vão ver como é que eu gosto de realmente mergulhar nesses projetos. So I went to Vrindavan, the epicenter of Holi, so I could experience the festival. So here's a little video clip to see that how crazy this festival is, but it's beautiful. Eu fui para Vrindavan, o epicentro do Holi, e lá eu pude viver o festival. Aqui está um pequeno vídeo para vocês verem, né, como esse festival é realmente muito, muito, muito diferente do que a gente está acostumado a ver. So this was one big party and I joined, and I have to immerse myself in any project that I'm working on. That's how it helps me to be a better writer. Então essa foi uma grande festa, né, um grande festival, e eu realmente gosto de mergulhar nos projetos. E é assim que eu consigo realmente me conectar com essas histórias. So I wrote this story, A Meeting in the Sky. Like I said, I'm drawn to real life stories. So this is based on a remarkable event that took place in World War II. Como eu disse a vocês, eu sou realmente fascinada por histórias reais. Esse é o meu livro, A Meeting in the Sky, Um Encontro nas Alturas em tradução livre, e essa história ela é baseada em um evento inesquecível que aconteceu na Segunda Guerra. So the story's about 2 pilots. War had made them enemies, and they met in the sky for less than 10 minutes. Esses são 2 pilotos que a guerra os tornou inimigos. Eles se encontraram no céu por menos de 10 minutos. That meeting changed their lives forever, and the enemies became friends for life. Aquele encontro, ele mudou a vida deles 2, e os inimigos se tornaram amigos para toda a vida. So I wrote Grandmother School, and this was inspired by true events. And this book tells the story of grandmothers. Esse é Grandmother School, uma escola para vovós, e ele é inspirado em fatos reais. O livro conta a história de avós Who went to school for the very first time in their lives. que foram para a escola pela primeira vez em toda a vida. The youngest student was 60 years old, and the oldest was 90 years old. A aluna mais nova tinha 60 anos e a mais velha 90.
And 111 Trees is also inspired by true events. This is an eco-feminist story about Sundar Paliwal and his village Piplantry. 111 Árvores também é inspirado em fatos reais. Essa é uma história ecofeminista sobre Sundar e sua vila Piplantry. So this is a village he changed forever, and this is Sundar posing in front of a tree he planted. Essa é uma vila que Sundar ele mudou completamente. E esse é ele, na frente de uma árvore que ele mesmo plantou. So when I heard the story, I thought it was too good to be true. So I went to meet Sundar and see his village to believe what he has done. Quando eu escutei essa história, eu fiquei pensando, não, é muito boa para ser verdade. Então, eu fui pessoalmente ver esse projeto e foi quando eu conheci em 2016. So he had not only changed the minds of the people, but he had grown hundreds and hundreds of trees in a desert. Ele não só mudou a vida de muitas e muitas pessoas, como ele plantou também muitas árvores no deserto. So I met the girls whose lives have been transformed because of one person. And on the right, you see an empty classroom, no desks, no chairs, but they are so happy to get an education. Eu conheci as meninas que tiveram a vida transformada por uma pessoa. E como vocês podem ver aqui nas fotos, nós não temos cadeiras, nós não temos mesas, mas vocês podem ver a felicidade delas em estar aprendendo. So after 4 years, I sent the book to Sundar because that's how long it takes for the book to come to life. So I still keep in touch. My subjects become a part of my life. That's how I work. Depois de 4 anos, que é exatamente o tempo que eu levei para o livro ele ser finalizado, eu enviei esse livro para ele, para Sundar, e até hoje a gente mantém contato. E esse tema ele se tornou parte da minha vida. So in 2016, I met Nandini. She's a tightrope walker, and I want to write a story. But like I said, sometimes ideas take a long time, and the story has not come to me yet. But this is how I collect my ideas and for my stories. Em 2016, eu conheci Nandini, que ele é um equilibrista. Um dia eu quero escrever a história dela, mas como a gente já falou aqui, ideias elas vêm, mas elas não imediatamente elas viram um livro. Eu estou esperando esse dia chegar. E é assim que eu me conecto com as histórias, vivendo. So I just want to talk a little bit about Nandini. It is a sad story that a 7-year-old girl is the breadwinner of the family. So not all my stories are happy. They can be sad, but I want to give a lot of hope to the children. Essa é uma história que ela é bem triste. Nandini ela tem 7 anos e é ela que conduz ali a família. Então, nem todas as histórias, elas são felizes. Nós também temos histórias tristes. Okay, so this brings me to the end of my presentation, and then I will share a story. But if there are any teachers and writers in the audience, I want to say that there is no such thing as good writing, only good rewriting. After I have written the book, it goes through a very rigorous editing process. So I want you to remember that this is where the magic happens, and this is where the game is either won or lost when we rewrite the story. Aqui eu estou finalizando a minha apresentação, e se tiver algum professor, escritores aqui no público, eu quero dizer a vocês que escrever
É muito bom, mas o processo, a grande mágica, acontece na reescrita. Depois de escrever o livro, ele passa por um processo bem rigoroso de edição. E nunca esqueça dessas palavras. É na edição que a mágica acontece. E é onde você perde ou ganha o jogo. So now I will share Grandmother School with you, and Chris is going to help tell the story for everyone. Agora eu vou mostrar a vocês, eu vou ler a história Grandmother School. E Cris vai ajudar aqui na tradução. Grandmother School. Grandmother School, written by Rina Singh, illustrated by Ellen Rooney. Grandmother School, uma escola para vovós em tradução livre, escrito por Rina Singh e ilustrado por Ellen Rooney. Hurry up, Aji, I tell my grandmother. I know, she doesn't like being late. She rushes through her chores so she can change into her uniform, a bright pink sari. She checks her bag for her abacus, reader, slate, and chalk. She looks into the little mirror on the wall and freshens up the red dot on her forehead. Vamos, Agi, chama minha avó. Eu sei que ela não gosta de chegar atrasada. Ela arruma a casa depressa para dar tempo de vestir o seu sari rosa brilhante. Ela confere a bolsa para ver se o seu ábaco, o livro, o quadro e o giz está dentro dela. Antes de ir, ela dá uma olhadinha no espelho e retoca o ponto vermelho na sua testa. Then I take her hand in mine and walk her to school. Então, eu pego na sua mão e a levo para a escola. Her school is a one-room bamboo hut at the end of the mango grove. It has a thatched roof, and the mud floor is covered with mats for the grandmothers to sit on. The door is decorated with marigold garlands, and inside there is a big chalkboard. The grandmothers sit in rows, ready to practice the alphabet on their slates and show their work to the teacher. A escola da minha avó é uma cabana de bambu. Aji started school a year ago. My teacher said almost A escola da minha avó é uma cabana de bambu com uma única sala de aula e fica no meio de uma plantação de manga. Ela tem um telhado de palha e o chão é de terra batido, coberto com tapetes para as vovós sentarem. A porta é decorada com guirlandas e calêndulas e dentro da sala tem um quadro de giz bem grande. As avós sentam em fileiras e com as lousas na mão já estão prontas para praticar o alfabeto e mostrar a atividade para o professor. alphabet on their slates and show their work to the teacher. Aji started school a year ago. My teacher said almost everyone in the village could read, write, and count, except for all the grandmothers. So he built Aji Baichi Shala, Grandmother School. Agi começou a escola 1 ano atrás. Meu professor falou que quase todo mundo da vila sabia ler, escrever, sabia contar, menos as avós. Então ele criou a Jabichalá, uma escola para vovós. Ajoba, my grandfather, shook his head and said that learning at this age was a waste of time. But most of the people in the village were happy for the grandmothers. When Aji first learned to spell her name, she did a little dance. A Jobal, meu avô, quando ficou sabendo dessa novidade, não concordou muito não, e disse que estudar nessa idade era uma perda de tempo, mas quase toda a vila estava muito feliz pelas avós. Quando Agi aprendeu a escrever seu nome pela primeira vez, ela comemorou com uma dancinha. Then she went to the bank. The rude man behind the counter had always dismissed her, saying, people who give thumbprints instead of signatures have to wait. He made her feel small. Now I'll show him I can sign my name, she said. Ela decide então ir ao banco.
um lugar onde o homem atrás do balcão sempre tratava ela muito mal. Ele sempre dizia que as pessoas que usam a digital ao invés de assinarem seus nomes devem esperar. Agi fez ele se sentir bem pequeno. Agora eu vou mostrar para ele que eu sei assinar o meu nome, ela falou. Him, I can sign my name, she said. In the evenings, we huddle together, share stories, and do our homework. When Aji needs help, she whispers in my ear. She doesn't want anyone to know she's having trouble. Durante a noite, nós sentamos juntinhas, compartilhando nossas histórias e fazendo a nossa tarefa de casa. Quando a Agi precisa de ajuda, ela fala bem baixinho no meu ouvido. Ela não quer que os outros saibam que ela está com dificuldade de entender alguma coisa. In 1 year at Aji Chishala, she has learned the alphabet. She can read and spell many words. She's so proud that she can even add and subtract. Em 1 ano, Naja Bichalá, ela já aprendeu todo o alfabeto, consegue ler e escrever várias palavras e está toda feliz, porque também aprendeu a somar e a subtrair. One day, one of the grandmothers fell ill, and the others weren't able to pay attention to the lessons. So the teacher let the grandmothers worry and pray together. Um dia, uma das avós estava doente. Era impossível para as outras prestarem atenção na aula. Então, a professora deixou que todo mundo rezasse junto por ela. Fell ill, and the others weren't able to pay attention to the lessons. So the teacher let the grandmothers worry and pray together. That night, Aji hugged me a little tighter and said, "When I die and my Creator asks me what I did with my life on earth, I'll say, I learned to sign my name." But Aji, I reminded her, you can also read words like cloud, sky, rain, tree, mango, water, bird, hill, river. Yes, and I'll take all those words with me to the next world. Naquela noite, Agi me abraçou bem forte e disse: quando eu morrer e o meu Criador perguntar o que eu fiz na Terra, eu vou dizer que eu aprendi a escrever o meu nome. Mas Agi, falei para ela, você também pode ler outras palavras como nuvem, céu, chuva, árvore, manga, água, pássaro, montanha e rio. É verdade, eu vou levar todas essas palavras comigo para o outro mundo. On days when Aji falls asleep before me, I can hear her chanting rhymes in her sleep, the ones the teacher has asked her to memorize. I am so proud of her. Nos dias que Agi adormece primeiro que eu posso escutar ela recitando as rimas que a professora pede para ela memorizar. Eu estou muito orgulhosa dela. Most days after the evening meal, she tells me stories before I sleep. My favorites are about the warrior king who was brave, kind, and clever. The King Shivaji was courageous and won many daring battles, but he never hurt those he didn't need to. Na maioria das noites, depois de jantar, Agi me conta histórias antes de dormir. As minhas favoritas são sobre o rei guerreiro, que era corajoso, gentil e sábio. O rei Shivaji era corajoso e ganhou várias batalhas, mas nunca feriu quem não precisava. I especially love the story where Shivaji escaped from a prison by hiding in a large fruit basket, outwitting Aurangzeb, the cruelest emperor that ever ruled India. No matter what story she's sharing, Aji always ends with the same line. One day I will read you this story from a book. A minha parte favorita da história é quando Shivaji escapa da prisão se escondendo em uma grande cesta de frutas, enganando Aurangzeb, um dos imperadores mais cruéis que governou a Índia. No final de todas as histórias, Agi sempre acaba com a mesma frase: um dia eu vou contar uma história lendo um livro. But not tonight. Tonight I have already drifted into sleep.
dreaming of warriors and birds, numbers and words. Mas não nessa noite. Agora eu já peguei no sono e já estou sonhando com guerreiros, pássaros, números e palavras. Grandmother School é baseada em uma história real. Em Fanjani, uma vila indiana com aproximadamente 120 quilômetros de distância de Mumbai, existe uma escola só para avós, de Ajabishala. A escola foi criada por Younger Bahan, um professor local que queria que todo mundo da vila pudesse ler e escrever. Ele construiu uma única sala de aula e convidou 29 avós da vila para a escola. Todas as alunas têm mais de 60 anos e a mais velha tem 90. Algumas alunas têm dificuldades em escutar, outras logo esquecem o que aprenderam, mas todas vão para a escola. Todas vestidas com os seus sares rosas e brilhantes. Seus netos as levam para a escola todos os dias, menos na quinta, que é um dia sagrado de oração. Mas em todas as tardes, durante 2 horas, sentadas no chão quente, elas aprendem o alfabeto Marathi, números, cantigas e rodas e novas palavras. Quando criança, essas avós assistiam os seus irmãos irem para a escola. Quando mães, elas enviaram os próprios filhos para a sala de aula, mas ninguém as deu a chance de irem para a escola. Em março de 2016, elas finalmente tiveram a sua chance e elas agarraram essa oportunidade. Assim como seu rei guerreiro, essas corajosas avós escaparam da prisão do analfabetismo e não carregam mais essa humilhação. E essa foi a história de Grandmother School, uma escola para vovós em tradução livre. Well, thank you for listening to my stories. And that was such a wonderful translation, Chris. I loved how you did it. It was beautiful. Thank you. Muito obrigada por escutar a minha história. E eu realmente amei a tradução sensível. Muito obrigada, Cris. Que maravilha ouvir, né, essa história de uma contadora de histórias, de uma escritora, também professora. Então, é encantador e é esperançoso. Rina, it's such an honor to listen to your stories. You as a writer, a teacher, and this sensible woman. Thank you so much. Thank you. That means a lot to me, Monaliza. Thank you. Muito obrigada, Monaliza. Isso, né, ouvindo a sua história, você falar o seu processo criativo, contando histórias, né, me fez lembrar algo importante para mim, assim, que você falou, sobre não haver o gênero, né, literatura infantil, à época que você começou a escrever. When you were talking about your stories, it caught my attention one thing, that at the time that you started reading, the children's literature gender didn't exist. Children's literature didn't exist in India, right? When I started? Yeah, yes. Yeah, that's true. It wasn't there. It was all coming from England. It was imported from there. And they wrote about castles and rivers. And my city town had no library. I couldn't relate, but I just wanted to read. That's all I knew. And that's all I was able to do then. É verdade, Monaliza. Naquele tempo, quando eu comecei a ler, as histórias, a gente não tinha esse gênero na Índia. Então, as histórias, elas eram realmente importadas lá da Inglaterra. E eram histórias que falavam de castelos, de lagos, enfim, histórias que não eram muito conectadas com aquela minha realidade que eu vivia na Índia. Mas era assim que eu comecei a ler. E em relação a isso, me fez lembrar, né, a nossa escritora aqui, Clarice Lispector, uma escritora nascida em Ucrânia, mas brasileira, brasileiríssima. Em uma entrevista, ela fala: nossa, eu queria tanto ler histórias infantis, né, para os meus filhos, mas não tinha muito, então eu resolvi escrevê-las.
it reminded me of one of our Brazilian writer, Clarice Lispector. When she was pregnant, looking to her son, she didn't have a lot of things to read for him. So it's how she started to write, right, to her children. And that's right. It is like my grandmother used to tell me stories about this emperor and his minister, and they're funny stories. So I wanted to tell my children, but I found no decent book. So I wrote it so they could have it. That's how I started as well, too. Engraçado, Monaliza, que eu também, né, quando eu era pequena, minha avó ela me contava muita história desse livro aqui que eu mostrei, do imperador, ex-ministros, enfim. E eu também queria ler para as minhas crianças, mas não tinha, né? E foi assim que eu comecei a escrever. Maravilha. E diante disso, né, a gente vê a importância desse festival e com a sexta edição, com um tema muito além das fadas, né? Eu gostaria de já começar um bate-papo com você, perguntando o que você acha, né, sobre esse tema para a literatura infantil, para os contos de fadas, os contos maravilhosos. And it is so important, right, this festival, Filig, right, to talk about, to discuss about the future of our literature. So going into our debate, I would like to know, what do you think about the theme of the festival? Talking a little bit about the importance of the festival. Okay, so I really like the title because, and I'll tell you why later. A fairy tale carries many insights. It is a commentary on social values and it is a bit of personal psychology. Eu amei o tema e eu vou falar um pouquinho dele mais tarde. Contos e fadas, eles trazem muito para a gente. É lá onde estão os nossos insights, é lá onde a gente consegue escrever sobre aspectos sociais, é ali também que a gente começa a entender um pouco da nossa própria psicologia, do nosso próprio processo. And folklore is full of wisdom that gives more information as we read the stories again and again. E contos populares é muito importante porque todas as vezes que a gente lê essa história, vai passando a sabedoria, tradição desse povo. So I started writing fairy tales, legends, folklore. This is some of the books that I have written. Now, this one, Nearly Nonsense, is about Hoja. These are also very funny stories. He is so famous that many countries fight. They say, he belongs to us. No, he belongs to us. But he actually belongs to Turkey. So, okay, I'll talk later. Eu comecei a escrever muitos contos de fadas, muitos contos populares, esses livros aqui que eu mostrei a vocês. E um desse livro, o último, Nearly Nonsense, é sobre Hoja. E ele é tão famoso que todo mundo queria que ele pertencesse a algum lugar. Mas, na verdade, ele pertencia ali à Turquia. Turkey, Rina? Yeah? Yes, Turkey, that's right. Yeah. So I wrote a few books on that. And I think it is because we share these stories in the world. And that is how I built my stories on the fairy tales, on the stories I heard from my grandmother. And as I evolved as a writer, then I started writing fiction and my own stories. And now I'm connecting to the real life stories. But what I want to, maybe, okay, I'll wait till you do this and then, sorry. Thank you. Então, eu comecei a escrever essas histórias porque eu escutava da minha avó, né? Eram essas histórias que eram compartilhadas mundo afora. Então, foi quando eu comecei realmente a escrever ficção, né, e tudo mais. E depois eu fui me conectando com histórias mais reais.
So, for example, there are stories about the deep, dark forest in like every culture. So, that is like a symbol, and it is a collective experience and very important. Por exemplo, sempre tem aquelas histórias de florestas muito escuras, né? E isso é um símbolo. E ele fala muito pra gente esse símbolo. So, we all have that deep, dark forest inside us. So, we need to go into that forest to learn about ourselves. We have monsters living inside us, but we have to tame them. And this is what fairy tales help with the experience. Todos nós temos aquelas florestas bem escuras dentro da gente, né? Onde existem os nossos monstros. E a gente também tem que olhar para elas. E é isso que os contos de fada, eles fazem. Eles pegam esses símbolos para fazer com que a gente se conecte com eles e também passe a olhar para dentro da gente. So after we have the foundation of folk tales and fairy tales and the marvelous stories, then we can go beyond them. But first, we have to have the knowledge of the fairy tales and the marvelous stories. Uau. Então, entendendo, né, esse conto de fada, a gente consegue entender todos aqueles tópicos que estão ali dentro, para que depois a gente comece a entender muito além dessas fadas. Maravilha, muito bacana lhe ouvir. E assim, eu fiquei pensando, enquanto você falava, do processo de autoconhecimento, né? Do ser humano através dessas histórias, e também da conexão cultural entre povos, né? E em alguns aspectos, essa coisa da transformação social mesmo. It's very nice to hear from you, Rina. And I just was thinking about how these tales, how this story are really important to the process of self-knowledge and also the connection of culture and some of social aspects. E por conta disso... So Sorry. if I hear the question correctly, is how this is a shared experience with all the people of the world? Is that what you're saying? We all have different versions of maybe similar stories. And that's how we get connected to begin with. And now when we write stories in Brazil, stories in India, stories in Canada, if we can all hear each other's stories, then we come together as a human race. Exactly. Se eu entendi bem, né, tudo isso que a gente estava falando, essas histórias elas são conectadas, né, pelas culturas. É assim que a gente se conecta. Então a gente tem pedacinho de cada história na Índia, no Canadá, no Brasil, e é assim que a gente vai se conectando e se percebendo. Because we learn about each other's culture, we know we have the same feelings, we have love, we have sadness, we have grief. That brings us together, like I said, as people of this planet. Porque a gente acaba aprendendo um pouco da cultura de todo mundo. A gente acaba aprendendo sobre as tristezas, sobre os lutos, sobre as alegrias, sobre o que a gente se conecta. E é assim que a gente consegue se conhecer e estar sempre ali, conectados. E por conta mesmo disso é que me veio à mente, né, essa questão da sua trajetória enquanto escritora de literatura infantil e essa sua conexão com histórias de vida real. Como que você vê isso, por gentileza? So how could be the connection with your journey, right? And also the connection that you have with real life stories. How do you see yourself so connected with that and related to your trajectory? Okay, so like I said, I started my journey on a very personal level. I first wrote my story for my daughter when, she was little. And then I wanted to tell them stories that I heard as a child. So then I wrote some stories. And then I wanted to find out about the stories of the world. That's why I wrote Forest of Stories, Moon Tales,
So I'll wait here and then I'll go to the next thought. Como eu disse na minha apresentação, eu comecei em um nível muito pessoal, então eu comecei a escrever para a minha filha, né, foi quando eu comecei a escrever essas histórias, então, histórias também que eu já tinha escutado, né, das minhas tradições, que a minha família me passava, também comecei a escrever essas histórias. E só depois eu comecei a passar para essas histórias que estão conectadas, assim, com o mundo todo, essas histórias mais reais. So as I evolve as a writer, I I want to know what makes me happy, what makes me angry. And there are many things in the world that make me angry, just like girls are not allowed to go to school. And this is not a story of the past. Look at Afghanistan. Girls are still fighting to go to school. That makes me angry. So I want to shed light on those issues that I think are unfair. Então, eu me conecto com histórias que me fazem felizes, eu me conecto com a história que me faz me sentir me faz ter muita raiva, sabe, dessas coisas que continuam acontecendo. Por exemplo, eu fico com muita raiva das meninas até hoje não terem acesso à educação. Então, isso não é uma história antiga, isso é uma história que acontece até nos dias atuais. Então, quando eu conto as minhas histórias, eu quero dar para elas essa sensação de luz no final do túnel. É isso que eu quero passar também. Maravilha. E aí, conectando exatamente isso, né, Rina, que você está falando, tem uma pergunta aqui de Juliana Soares, da nossa audiência, que diz: como foi que você decidiu escrever essas histórias para crianças e o que te motivou, além de tudo que você já falou? Okay. So connected to what we are talking here, Juliana Soares, she wrote a question to you. She Oh. wants to know when you decided to write to children, and what was your motivation besides everything you already told us? Okay, so I think I started when I came to Canada. I mean, I was writing before, I was writing poetry. But when I came to Canada, I discovered children's books. And I thought, these are the books I should have read when I was little, but I didn't. So I wanted to make up for that. And then that's why I wanted to write just children's books, because I missed that when I was a child. Juliana, eu acredito que tudo isso começou realmente quando eu fui para o Canadá, porque foi ali que eu descobri a literatura infantil. Então, eu olhava para aqueles livros e eu sentia saudade de algo que eu podia ter tido, mas eu não tive. E aí eu decidi, não, eu quero escrever para essas crianças. Maravilha. E aí eu lembrando aqui, né, com toda essa conversa, da questão assim da importância, né, da literatura infantil, trazendo os aspectos sociais no processo de formação de uma criança, que se você vê importância nisso e uma conexão com a questão do pensamento crítico dessa criança, né, inserida no mundo. Como você vê isso? Rina, can you talk a little bit about the connection you see, right, between like the children's literature and also the development of critical thinking? I think that is, Mona Lisa, a brilliant question. I would love to answer that. Good. Monaliza, é uma pergunta brilhante e eu vou adorar respondê-la. Okay, so before I go into the critical thinking bit, let's see what is the purpose of books in a child's life. Antes de a gente entrar no pensamento crítico, vamos ver um pouquinho da importância do livro na vida da criança. So, books create an emotional bond between the adult and the child when they read the book together. Então, os livros, eles criam aquele vínculo emocional entre adultos e crianças quando eles leem juntos. They develop basic language skills and vocabularies. Eles desenvolvem habilidades e também habilidades linguísticas e vocabulário.
So they widen our consciousness, they widen our thinking. Eles abrem a nossa mente e abrem o nosso pensamento. Okay, so a book is read by an individual. It is not like watching a comedy show which tells you when to laugh. And it's not like watching a movie where the music goes up and up and you feel something is going to happen. Nothing. A child is alone with the book to think, to analyze, and to make up his or her own mind about the story. Sorry, it was long. No, it's okay. Livro, ele é lido, né, por uma pessoa. Não é como um show de comédia que a gente tá lá e todo mundo sabe quando ri. Não é, como um filme que é quando a música sobe, desce, a trilha sonora, ela muda, a gente sabe o que está acontecendo. Não. Ali é só a criança e o livro. O que ela vai tirar dali é o que ela entende, sozinha, com aquela conexão. And children's literature books help children develop their imagination, which is the biggest gift I think God has given us, imagination. A literatura infantil, ela desenvolve o poder da imaginação. E se eu pudesse dizer, esse é o maior presente que Deus poderia nos dar, a imaginação. And books let the children try out the world before they actually step into it. May I please show one book to you? It is called A Beginner's Guide to Running Away from Home. And maybe if a teacher says, or a parent says, oh, I'm not going to let my child read this book. But no, it is an excellent book. A child in this story is not happy with the parents. The mother makes him eat vegetables, sister is noisy, and he wants to run away from home. Ok. Esse livro que eu estou mostrando aqui para vocês é The Beginner's Guide Running Away from Home. Quando professores ou os pais olham para esse livro, eles pensam, não vou deixar as minhas crianças lerem isso. Mas esse livro, ele é excelente, porque ele vai tratar da emoção de um garoto o que ele está sentindo ali quando ele não está muito feliz com os pais que obrigam eles a comerem vegetais, a irmã que fica sempre perturbando ele. Então, ele pensa muito em ir embora. So the child in the story packs up his bag and he says, I'm going to leave the worst family. So he goes out to the park, it's getting dark, and he gets a little scared and he starts thinking if he made a good decision. Então a criança vai, coloca a sua bolsinha nas costas e aí ela começa a explorar aquele mundo, que é isso que o livro faz também. Ele é uma abertura para que a criança ela explore o mundo, né? Então ele vai, ele chega até o parque, começa a escurecer e ele começa a pensar se realmente foi uma boa decisão ele sair de casa. So then he says, maybe I'll give my family one more chance. And if they don't behave themselves and they are not good to me, I'll run away again. This way he saves his face, but it teaches a child in a very, not in a preachy way, but it gives an experience to the child, which is important. E aí ele pensa, eu acho que eu vou dar uma chance à minha família. Vou voltar para casa. Vou ver como eles reagem mais uma vez, como é que eles se comportam. Então, essa experiência do garoto sair da casa, ele fala muito, né? Ensina muito para a criança da experiência, do que eles também sentem. Books also teach children compassion and empathy. I'll share another book with you as a boy, because gender inequality is very important issue for me. Makes me very angry when boys and girls are not treated equally. Livros também nos ensinam compaixão e empatia. As a boy, como um garoto, ele vai tratar de desigualdade de gênero. E é uma coisa que me deixa muito triste, né? O que acontece ainda no nosso mundo.
So in this, with very little text, it is shown that the boy is also a son, is also a brother, and one day will become a father. So it is very important he takes care of the girls in his life as well. Então, nessa história bem curta, eu mostro que um menino, ele é um filho, ele é um irmão e ele vai se tornar um pai. Então, é muito importante que ele tenha essa consciência de cuidado com todas as mulheres ao seu redor. And one last book that I will share is called The Black Book of Colors. When I saw this book, there is no color. Everything, every page is black in there, but you can close your eyes and try to read the book. Because this is for visually impaired people and also written in Braille. If a child reads this book and feels frustrated, oh, I cannot read it, then maybe he will have empathy for somebody who cannot see, somebody who is visually impaired. So books, beautiful books like this are so important to teach children empathy and compassion. Esse outro livro aqui. Rina, can you show me the book again, please? Este livro aqui, The Black Book of Colors, é um livro que quando a gente abre é tudo preto. Então a gente não consegue ler, não consegue ver muitas coisas, mas ele tem uma experiência que você consegue tocar, né, ali nas páginas e consegue, quando você fecha os seus olhos, a entender o que se passa por ali. É um livro também escrito em braille, porque ele é um livro voltado para deficientes visuais. E a criança, quando ela fecha os olhos, tenta ler e ela se sente frustrada com aquilo, quando ela não consegue entender muito bem a história, aí ela desenvolve empatia com quem tem deficiência, né, na visão, não consegue enxergar muito bem. Então, quando ele não consegue enxergar, não consegue entender aquela leitura, é aí que ele vai desenvolver a compaixão e a empatia, né, que os nossos livros tanto ensinam. I'll tell you one story. I read this book to my grade 8 student and I put a blindfold on his eyes. He did not like books. And I made him read the book by touching. And after that, he cried. He said, "This is the best book I've read." And to me, that was, as a teacher, as an author, a beautiful moment that books can change lives. Ok. Eu coloquei uma taja em um aluno, ele tem mais ou menos 8 anos. Era um aluno que ele não gostava realmente de ler, ele não gostava de livros. Então coloquei essa taja nos olhos dele e eu pedi para que ele lesse. Logo depois da leitura ele começou a chorar. E isso me emocionou bastante, me conectou muito, porque livros podem mudar a vida. So books create questions, books answer questions. Então os livros, eles criam perguntas e também respondem perguntas. Books inspire us to dream and they give us the tools to live in life. Os livros, eles nos inspiram a sonhar e nos dão tudo o que a gente precisa para realmente viver. So coming back to your question, Monaliza, yes, books are very important for critical thinking. I think it is the most important path for a child to learn critical thinking. Thank you for your question. Então, voltando, Monaliza, à sua pergunta, eu acredito que sim, livros são muito importantes para o desenvolvimento do pensamento crítico das nossas crianças. Melhor dizendo, esse é o mais importante e potente caminho que nós temos. Muito bom. E a gente vê que a literatura tem esse papel social muito grande, né? A literatura não é uma entidade à parte, mas que faz parte, é um produto humano, né? E que vem, né, para nos humanizar também. Um comentário em cima do que você nos trouxe agora. And
I totally agree with you, Rina. It's very good how you explain to us, right? And children's literature, it's not so something that we can't be connected with. It's really important for us, right? It's very important. To me, that is my life. So it's very important to me. É Com muito importante, certeza. sim. Para mim, é a minha vida. Então, é realmente muito importante. Maravilha. E aí, trazendo mais uma pergunta aqui, né, da audiência, de Camila Bandeira, ela pergunta, né, para a Rina, em sua opinião, quais as principais atitudes individuais e coletivas, né, que podemos tomar para contribuir na formação de uma criança leitora? Rina, we have a question here from the public, Camila Bandeira, and she's asking you what could be the main actions as individual actions and also kind of a community, right, actions that we can take to develop a reading, right, a child in a reader. So, what is the process of becoming the child as a potential reader? Okay, so you have to give children, you have to let them choose their own stories. You have to expose them to many different kinds of books so that they can pick and choose and see if they want to read comic books. Let them read comic books. Graphic novels are a great way. Some children love chapter books, some children love picture books, even adults love picture books. So I think you have to expose them and be a role model to show them you read, and they will read as well. Então, Camila, além de ser modelos para eles, nós também temos que deixar que as crianças escolham o que elas querem ler. Algumas crianças elas querem ler quadrinho, outras elas gostam de livros com mais ilustrações, outras elas gostam de livros realmente divididos em capítulos, como nós somos acostumados a ler, mas a grande chave é deixar essa criança escolher e também ser um modelo para ela. Can I tell you one little story? I brought a book when I went to India. I brought a book as a gift to a child. And the child looked disappointed and said, "Where is the toy?" And I felt bad, but parents have to show them that books can be given as gifts. Books is not something you just do in school. So you have to make books part of a child's life for a child to appreciate and be excited. Oh, I got a book. Deixa eu me contar uma história aqui. Quando eu fui para a Índia, eu trouxe um livro de presente e eu dei, né, para uma criança. E quando eu dei a ela, ela me perguntou assim: "Cadê o brinquedo?" Então as crianças, elas também têm que perceber que livro, ela só não existe na escola, que livro também pode ser tratado como um presente, né? Então apreciar a leitura. Então é muito importante que eles comecem a entender isso. Muito bom. E aqui mais uma pergunta, né, assim, para você, que eu considero, bem, em relação a alguns prêmios que você já recebeu, né, como autora, e sobretudo sobre a categoria, né, desses prêmios. Cris, você quer traduzir? Aí eu continuo. Okay. Now I have a questions about all the prizes that you received, the books, right, that received some prizes and also awards, and we're going to talk about that, okay? Okay. Well, not too many, but sure. Por Ok, exemplo, não muitos, mas podemos falar. Por exemplo, com o Grandmother School, você ganhou o prêmio BC and Econ Book Prize, né? E com o livro 111 Trees, você ganhou o prêmio de literatura em justiça social, né? E aí me faz pensar a importância, né, desses livros para crianças, livros infantis, não é? Na promoção da justiça social, na consciência, né, crítica mesmo,
dessa criança. Você já comentou um pouco, mas especificamente esse aspecto mesmo da promoção da justiça social, né? Como você vê isso, por gentileza? So, Rina, your book, Grandmother's School, won the BC and the Workland Book Prizes, as well as your book, 111 Trees, won the Social Justice Literature Awards. And could you comment a little bit about the importance of children's books as a means of promotion of social justice? My favorite question. My favorite question. Okay. So, Minha pergunta favorita. okay. I mean, awards are nice, but the fact that books like A Grandmother's School and 111 Trees got the Social Justice Award, that means it is important to teach children about these issues and address them in the books. Prêmios são muito bons, mas a gente tem que também pensar que esses livros tratam de temas que nossas crianças elas precisam estar discutindo. So let's start with Grandmother's School because you just heard the story. Vamos começar com Grandmother's School, a escola para vovós, que foi aquele livro que a gente teve a contação dessa história. In 2016, I read a little news clip about this grandmother school. Então, em 2016, eu li um pouquinho sobre esse projeto. And I read and did my research that these grandmothers were hard of hearing. They were 60 to 90 years old and they didn't remember what they learned, but they went to school every day except Thursday. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso e eu vi que a maioria das mulheres, né, das avós que frequentavam essa escola, elas tinham muita dificuldade de escutar, elas tinham entre 60 e 90 anos, elas tinham muita dificuldade, né, de lembrar o que elas aprendiam, mas que elas tinham aprendido, mas mesmo assim elas iam para a escola todos os dias, menos nas quintas, que é o dia sagrado da oração. So I went into my own life. My own grandmother did not go to school. Então, trazendo isso para a minha própria vida, minha própria avó não foi para a escola. So when I was a child, I wonder, why was I not angry? Because I did not have those critical skills to think, why did my grandfather go to school, but why didn't my grandmother go to school? E aí, eu fiquei pensando, por que que quando eu era criança, eu não tinha esse pensamento crítico de ver que o meu avô, ele foi para a escola, mas a minha avó não ia. Então, isso me deixava um pouco angustiada. So I wanted to imagine a story where this little girl is teaching her grandmother or helping her grandmother, which I didn't do. I feel sad about it. Então, eu queria escrever uma história onde a neta levava a avó para a escola, que era uma coisa que eu queria ter feito para minha avó, mas eu não fiz, e isso me deixa muito triste. So I want my readers, the children, to ask, why didn't the grandmother go to school? Why the grandfathers went to school? Why everyone in the village can read and write except these grandmothers? I want children to ask these questions. Então, eu quero que os meus leitores, eles comecem a se perguntar: por que que todo mundo vai para a escola menos a minha avó, desculpa. Então, eu quero que eles perguntem isso, tenha esse pensamento crítico. So, as a child, I did not know any better, but I want to teach the critical skills to the children so they can make this world better and fair for men and women, boys and girls. Então, eu quero, já que eu não tive essa oportunidade quando criança, eu quero ensiná-los a ter esse pensamento realmente, a ter essa consciência de quando eles perguntarem, eles imaginarem também que pode ter uma igualdade e combater essa desigualdade de gênero que a gente vê até hoje. So, does that answer the question about grandmother's school? Now I can talk about 111 trees.
All right. So again, I heard this story about this man who had created a forest in a desert. Então eu vou, já que a gente explicou aqui sobre Grandmother School, agora a gente vai voltar a nossa atenção para 111 árvores, que foi criado por um homem, né, que decidiu realmente mudar a vida daquelas pessoas na vila. So this is a little shameful information, but traditionally in India, they want more boys and less girls. Então, essa é um pouco detalhe aqui da Índia, que eles querem muito mais, né, garotas do que meninas. So my character Sundar, he changed the mindset of the whole community. He said, when a girl is born, we are going to honor the girl. And the people said, no, it can never happen. Então, Sunda, ele começou a mudar a mentalidade daquela vila, a mostrar que se uma mulher ela começa a desenvolver, então todo mundo ganha. Se ela está feliz, se ela ganha algo, todo mundo também está ganhando junto com ela. E todo mundo dizia que isso não poderia acontecer. So when he said, when one girl is born, we are going to plant 111 trees to honor the girl. Então, toda vez, né, que tinha uma menina que ela estava ali se desenvolvendo, eles fizeram a promessa de plantar 111 árvores. And then he says, all girls will go to school and all families of the girls will take care of the trees. Então, todas as garotas, elas vão para a escola e as famílias daquela menina, vai todo mundo cuidar aqui dessas árvores. And no girl will get married before the age of 18. E nenhuma menina, ela vai se casar menos de 18 anos, com menos de 18 anos, desculpa. And this is called ecofeminism, when you take care of environment and you take care of the women, of the girls. So you bring that together. E isso nós chamamos de ecofeminismo. É quando a gente cuida do ambiente e também do feminismo junto. So this is my way of being an activist. I cannot be like Sundar. I cannot be the ruler of a village and help people, but I can help bring his story to the world. So this is my way of being an activist, and I want to tell children, become an activist, be involved, change the world for the better. Contar histórias é minha maneira de ser ativa na sociedade. Então, eu não posso estar lá coordenando a ONG, eu não posso estar lá com as meninas, eu não posso estar lá com o Sunda, mas eu posso escrever histórias. E é assim que eu quero ensinar aos meus pequenos leitores, que eles também podem começar a mudar a realidade deles com pequenas ações. Monaliza, does that answer your question? Yeah, very much, thank you. Maravilha, né, ouvir isso, porque a gente vê esse compromisso, né, com a sociedade e a literatura imersa, não só como símbolo, mas também como propostas, né, de ativismo social. It is wonderful to see how the literature, right, it's connected with the society, not only with a symbol, but with an action, as an action. Yes, activism is very important. You can say, oh, I'm so sad, and do nothing. That is not good. You have to do something about it. Take action. Yes. Ativismo é muito importante. Então, você pode estar pensando, eu estou triste, não fazer absolutamente nada sobre isso, ou você realmente pode fazer. Então, agir é algo muito importante. Que maravilhoso. A gente tem mais uma pergunta aqui, né, da audiência. Acho que nossa última pergunta, e tem um comentário também, tá? A pergunta da Tassiana. Tassiana Viad, né? Ela diz, falando sobre essa situação da criança pedindo por um presente, como os pais podem estimular a leitura da forma mais leve possível? Vejo pais obrigando e colocando um peso bem negativo
na leitura. Então, como seria a melhor forma, não é, de incentivar a leitura para a criança, os pais incentivar a leitura para a criança de forma mais leve? Rina, we have maybe our last question, and it's Tatiana's question, right, from the public as well. And she's talking about the story you told us about the gift, right? When you gave the book and the child was asking, "Oh, where's my toy?" So the question is related to that story, okay? So she's asking if there is a soft way to right, to introduce the books to the children, right? But not in a negative way, because for her, people put a really negative way, right, introducing literature to children. So how could it be introduced in a soft way? Oh, I'm surprised to hear that. I think I'm really surprised by that question. I think you should start when children are when they're babies, because I wrote this book. It's for babies, and babies love looking at pictures of babies. So you can start gently with that, and then tell them stories. I don't know a single child who doesn't like a story. Every time in the night, if you say, "Oh, I want to tell you a story," a child would love to listen to a story, because that is human nature. Essa é uma pergunta que eu fico muito surpresa em ouvi-la, e eu acredito que a gente pode começar realmente enquanto eles são bebês, né, nesses livros que a gente pode mostrar essas figuras e falar sobre essas histórias, contar sobre as histórias. E já quando criança, começar a incentivar com uma leitura. Eu mesma não conheço nenhuma criança que não goste quando o pai ou a mãe diz assim: "Ah, vamos ler agora, vamos escutar uma história". If you love to read, children will love to read, I feel. Se você ama ler, a criança também vai amar. Nossa, maravilha. Isso é uma realidade mesmo, né? Às vezes a leitura é imposta, de fato, às vezes em casa, às vezes também na escola, e às vezes pode ser um fardo para a criança. Yes, it's our reality, right? Sometimes books are introduced in a very difficult way, a negative way to children, so they feel so pressured, right? I have to read, I have to read. But it was a very I nice. relate to that because I am a poetry teacher. I teach spoken word. So whenever children don't like poetry, so whenever I would start poetry, they would say, "Oh no." Então, eu fiz a relação realmente com esse fato, né, porque eu também sou uma professora de poesias e toda vez que eu vou: "Ah, eu vou recitar aqui uma Uhum. poesia", todo mundo fica: "Ah, não". But I taught poetry in such a fun way that they love poetry. I remember, okay, you say this, then I will tell you what one child said about poetry. Mas quando eu recito, né, uma poesia, eu gosto de recitá-la de uma maneira muito boa, muito legal, e todo mundo gosta, né, todo mundo começa a amar, né, poesia. So if it's done in a fun way, one child said, "Poetry is like having a party in my head." Então quando, a poesia ela é recitada de uma maneira gostosa realmente, né, de estar ali imersa, um dos alunos até fala, né, até me falou que para ele a poesia é como se tivesse uma festa, acontecendo uma festa na mente dele. And one child said, "Poetry is like McDonald's." I'm loving it. I'm loving I love all of this. E uma criança até falou: "Poesia é como comer McDonald's", eu amo isso. Maravilha, que bom ouvir isso, né? Alternativas também para a gente trabalhar a leitura em sala de aula e tal.
tem um comentário aqui da audiência de Carolina Mafra, também professora. Ela agradece a partilha, Rina, muitíssimo obrigada, né? Ela adorou conhecer o seu processo criativo, o seu mergulho nas histórias e como você inclui o leitor nesse mergulho. E ela tem uma curiosidade, você investiga com as crianças, como as crianças leem seus livros? Now we have one more comment, right, from the public. We have Carolina Mafra. She's really thankful for everything you are sharing, right, with us. She loved to know more about your creative process and how you dip into, right, your stories and how you include the reader, right, in also the process of creation. And she wants to know if you research about how children read your books. Well, when I get the feedback from teachers or when I get invited into a classroom, then they will tell me they like my stories. I can only connect when I get feedback from teachers and children themselves. A maneira de eu saber disso, Carolina, eles gostam ou se eles não gostam, é quando os professores eles leem, né, para eles em salas de aulas, então eu colho esses feedbacks, e também quando eu tenho a oportunidade de ler para eles, eles também me dizem se gostam ou se não gostam. Então, feedback realmente é o maior instrumento que eu tenho. Perfeito, maravilha. Aí agora, né, depois de ouvir tanto e ser tão alimentada, né, pelas suas partilhas, né, e suas considerações, eu pediria, assim, Rina, primeiro eu agradeço bastante, eu realmente estou encantada, como professora também, como leitora, né, ouvir você, suas partilhas, né, e pedindo para você ir para considerações finais, o que é que você teria a nos trazer mais, se você quer ainda trazer mais partilhar mais alguma coisa conosco, e agradecendo ao público enormemente, agradecendo à organização que tornou esse evento, esse encontro possível, agradecer enormemente a Cris, não é, que foi uma construção conjunta, e Rina, muito obrigada mesmo. Thank you so much, Rina, and I am so glad, right, to listen to just wonderful words. It was wonderful to learn more from you. Thank you so much for the opportunity. So I want to know if you have, One more yes, story if before you have your last words, right, your last story here to Okay. share with us, Okay. Can I share that? Okay. So Okay. this is a story from my new book, A Garden of Grenades. It comes out next year, and I hope the book gets translated in Portuguese, but I want to tell you the story, one story only. Então, para finalizar aqui o nosso encontro, eu quero contar para vocês a minha última história. É uma história que ela vem, né, do livro A Garden of Grenades, que ele está sendo escrito, ele vai ser publicado, acredito que próximo ano. E eu espero também que ele possa ser traduzido para o português e compartilhado com vocês. Então, vou fazer agora essa leitura. Okay. So these are 6 stories written in free verse. Então, são 16 histórias lidas em versos livres. And the stories show that changing the world does not require daring acts of bravery. Essas histórias, elas mostram que mudar o mundo não precisa que a gente realmente tenha atos grandiosos de mudança. We don't have to end wars or find cures to terrible diseases. Nós não precisamos realmente acabar com as guerras ou achar a cura para as mais terríveis doenças. But with smallest actions, we can change the lives of some people. Mas com pequenas ações, nós podemos mudar realmente a vida de várias pessoas. Okay, so this story is from Brazil, and it is about a young girl. She's a ballet teacher, Tuane Nascimento, and she's a young gymnast and a dancer in Rio de Janeiro, in Brazil. Essa história, ela é uma história brasileira
de Tuane Nascimento, uma professora de balé. Ela é uma jovem ginasta e também dançarina do Rio de Janeiro. She gave up her own dream of becoming a professional ballerina Então, ela abriu mão do seu próprio sonho de se tornar uma bailarina profissional, so she could take care of her family. porque ela precisava ajudar a sua família a sustentar a casa. So in her favela, she saw there was crime, there was poverty, and she wanted to bring some positive change there. Na favela onde ela mora, ela via muito crime, ela via muita pobreza, então ela queria realmente dar um ponto de luz, um ponto de esperança para todas aquelas crianças. So she started to teach them ballet. Então ela começou a ensiná-las balé. So my story, which is written in free verse, is called The Ballet Teacher. Então a minha história, que ela é lida em verso livre, é chamada de The Ballet Teacher, a professora de balé. Chris, can I read the whole story? Yes. You will? Okay. Yeah. Perched on Rio's rolling hills, with a view of mountains and the ocean, is the sprawling neighborhood of Alamo. Bullies patrol with rifles, spreading danger in the maze of its sloped streets. In an abandoned basketball court on top of a hill, a young woman stretches. 49 little girls stretch with her. She pauses the music to straighten their arms. She teaches them to stand perfectly on their toes. She tells them about the world. She offers them a hope, a dream, a better chance to be whoever they want to be. When there is shooting nearby, she stops the music. She tells them to lie low and be quiet. When it's over, she tells them to get back on their toes. And they do. They dance, trampling the sounds of fear beneath their feet. The Ballet Teacher, a professora de balé, em tradução livre. Bem no alto das colinas do rio, com vista para as montanhas e o mar, fica o extenso Morro do Alemão. Valentões vigiam com seus fuzis, espalhando medo no labirinto de suas ruas inclinadas. Em uma quadra de basquete abandonada, no alto de uma montanha, uma jovem se alonga. 49 meninas se alongam com ela. Ela pausa a música para alinhar seus braços e ensina as meninas a ficarem perfeitamente na ponta dos pés. Ela fala como o mundo é, oferece uma esperança, um sonho, uma oportunidade para que elas sejam quem quiserem ser. Quando o barulho de tiro começa, ela para a música e pede para as meninas se abaixarem e ficarem quietas. Quando acaba, ela pede que voltem para as pontas dos pés e assim elas fazem. Elas dançam, pisoteando os sons do medo com os seus pés. Chris, I love the translation. I just love hearing you. It was so beautiful. Thank you, Rina. Maravilhoso. Maybe I'll ask Wonderful. you to give me a recording of the translation. Was so beautiful. Of course. Thank you. Of course. Thank Thank you. Belíssimo, belíssimo, tocante, não é? E nos faz lembrar que a literatura também é isso, esperança, né? Yeah, it's so beautiful, Rina, and it reminds us that literature it's also hope. Yes, there is hope. We have to give hope, but we should not shy away from the hard subjects because there is poverty, there is war. We need to talk about it, but we need to give children hope. That's what we have to do. Give them dreams and hope. É verdade, nós temos que compartilhar com essas crianças nossos sonhos e também dá-los esperança. É claro que a gente não pode fugir de temas centrais, temas difíceis, que mesmo assim nós temos que abordá-los. Mas dar esperança é muito importante e proporcionar sonhos. Perfeito. Só para avisar a Rina, né? Falar para ela que a audiência aqui está maravilhada. Vários comentários as pessoas estão emocionadas, né? Com a palestra, com o texto final. O Rafael está colocando aí algumas, tá? E só a gratidão, né? A toda a equipe, a Rina, a Chris,
pela realização desse encontro tão bonito, tão assim, sabe, fortificante, digamos assim. Rina, everybody, it's like so emotional, right? They are so thankful and grateful for the opportunity to hear Thank from you. you. Thank you. I wish I So could read the comments, but thank you. I will translate for you later, right? But they are saying that they love it to know more about your story, about the process, your process of creation. Um, they are saying that you are wonderful, right? Oh, That thank they you. totally agree with you that we have to That is talk about good. hard subjects as well, but we have to give hope, right? Right. Yeah. And yes, it was a delightful moment. So Thank thank you you. so Thank much, you, right? everyone, for listening to my stories. And Namaste, Brazil. Muito obrigada a todo mundo por escutar as minhas histórias e namastê. 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 Obrigada, Rina. Very Thank you. nice having you here. Thank you very much. Thank you, Monaliza. Thank you, Chris. Thank Um you. abraço a todas as pessoas, com mais um Filig, não é? E vamos aí acompanhar, né, nas redes sociais as outras apresentações, esta apresentação que fica gravada no canal do YouTube do Festival Filig. Somebody E says até a próxima. See you. Thanks.